A gente falava da semana passada, Vinícius, porque surgiu um assunto aqui que as pessoas começaram a perguntar. Porque a gente estava falando de direitos trabalhistas, de empresas que quebram, né? E aí você lembrou muito bem que tem empresas que quebram, mas os empresários não, né? Então, isso eu acho até algo que o direito existe no direito público, que o doutor Marcelo Pellegrini fala na sexta-feira, né? Porque às vezes as pessoas pensam que uma prefeitura, um governo, tal, eles têm uma conta única para tudo, para saúde, para educação, tal. No caso do empresário, da iniciativa privada, são contas diferentes, são patrimônios diferentes. A Justiça do Trabalho está discutindo isso. Como é que está essa situação? Na verdade, Marco, o que ocorre hoje, né? Até então, na Justiça do Trabalho, qual que era o entendimento que existia, né? Ainda assim, na Justiça do Trabalho. Uma pessoa tem uma empresa, então é uma pessoa jurídica, né? Então ela constitui essa empresa e ela deixa de ser um CPF e passa a ser um CNPJ. Então, quando um trabalhador, um empregado, atua junto a essa empresa, ela vai lá e processa essa empresa se tiver o descumprimento de alguma questão trabalhista, né? Então, processa o CNPJ. Acontece que, em muitos casos, quando chega no final do processo, descobre-se que o CNPJ não tem mais nada no nome, não tem conta bancária, não tem nada, né? E aí, quando isso acontece, realmente o empregado fica sem ter o que receber. E aí, o que o empregado faz? Ele tem algumas formas, ou ele tenta fazer com que você desconstitua a pessoa jurídica, né? A personalidade jurídica, para tentar executar o CPF, o dono dessa empresa. Ou ainda, em outros casos, executar uma outra empresa, um outro CNPJ que esse proprietário da empresa criou, né? Acontece muito isso, né? Aqueles que tentam se esquivar das suas obrigações trabalhistas. E aí, depois de muita discussão, chegou uma reclamação constitucional lá no Supremo Tribunal Federal em Brasília, no qual um dos ministros deu uma liminar para dizer o seguinte: olha, não se pode incluir uma outra pessoa jurídica que não estava na petição inicial, lá no início do processo, sob pena de violar o chamado direito de defesa, né? Então foi isso que esse ministro entendeu. Liminarmente pediu para suspender todas as execuções trabalhistas que fossem contra empresas que não estivessem inclusas lá no início do processo. Bem, veja só, isso é um estímulo à fraude, porque se isso se permanecer, se essa decisão prevalecer no Supremo Tribunal Federal, o que vai ocorrer? Eu tenho uma empresa hoje, eu percebo que muitas pessoas estão entrando com ações trabalhistas, eu vou lá, monto uma outra empresa, né? E aí todo mundo processa essa empresa originária, mas não consegue atingir nessa minha segunda empresa, porque ela não constava lá no início do processo. Então eu blindo meu patrimônio, blindo meus valores aqui e deixo de honrar com minhas responsabilidades e com uma eventual condenação. Então é um estímulo à fraude. Então essa discussão que está no Supremo Tribunal Federal hoje, né, que é importantíssima para o país, é importante a gente ter essa lógica de entender que a boa-fé nas relações de trabalho também é importante e, por isso, o Supremo não deve permitir que esse tipo de situação ocorra. O direito de defesa dessas empresas, ele pode ser oportunizado na fase de execução também. Então, não dá para você alegar simplesmente que não vai ser garantido o direito de defesa. Vai sim, porque ele vai ter oportunidade para dizer o seguinte: olha, eu tenho responsabilidade ou não tenho responsabilidade. E o porquê não teria ou porquê teria, certo? Então, evidentemente, que essa questão toda aqui, por mais que seja um pouco complexa, ela pode atingir milhares e milhares de trabalhadores no Brasil. Exato, porque enquanto essa discussão está na justiça, se protela o que o empregado demitido teria que receber, né? É isso mesmo, esse é o grande problema. Porque, veja só, o empregado fica aguardando com um processo suspenso, enquanto o Supremo Tribunal Federal decide se legaliza ou não a fraude no Brasil. Essa é a grande verdade. Podemos chamar de fraude mesmo, né? Sim. E a questão do CPF, né, como você citou, ela só vai entrar se tiver alguma dívida, por exemplo, com instituição financeira, com banco. Não dá para alegar isso na hora de se fechar uma empresa alegando uma falência quando está se negociando com a Receita. Na verdade, é assim, vamos lá. Se eu entendi a sua pergunta,
A pessoa que não tem uma pessoa jurídica, não tem um CNPJ, ela tem um CPF, na verdade, ela é responsável por todos os atos que ela praticar. Então, se ela contrair um empréstimo junto a um banco e não pagou, o banco vai executar tudo que tiver no nome dela, evidentemente. Então, ela vai buscar um bloqueio em conta bancária, buscar um eventual imóvel que não seja um bem de família, um carro ou outro bem, né? Então, o banco vai poder fazer isso. No caso de um processo trabalhista, a partir do momento que a empresa, o CNPJ, não tem nada no nome dela, né? Ou a gente pode entrar com esse incidente, né, de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os sócios da empresa, que podem ter um patrimônio, né? Acontece muito isso, que o CNPJ da empresa foi esvaziado e os sócios têm patrimônio e estavam tentando fugir da sua responsabilidade. Então a Justiça do Trabalho vai lá e intima os sócios e tenta bloquear o patrimônio dos sócios, porque ele tem responsabilidade. O CPF é responsável pelo CNPJ, salvo algumas raríssimas exceções no direito brasileiro. Por exemplo, no caso, uma associação civil, uma associação de bairro, um clube, né, os diretores desse clube não respondem pelas dívidas contraídas por esse clube, porque são associações sem fins lucrativos, de fins não econômicos, então não atingem. A não ser também uma outra exceção, quando houve dolo, intenção de fraudar ou de prejudicar ou de criar um prejuízo. Aí existem formas de reparar esse dano. Então, no caso, né, porque são até o que gerou esse assunto essa semana, e eu vou até voltar na primeira pergunta feita, Vinícius, que a gente viu muitos casos aí, publicamente falando, de empresas que faliram, que quebraram e que o dono continua milionário, né? Então a questão da responsabilização dele, talvez até por todo esse trâmite para protelar que você explicou, por isso que ainda não chega no patrimônio pessoal para ter que pagar funcionários, para ter que pagar despesas trabalhistas. Sim, acontece. A gente já está acostumado, a gente que é trabalhista, ver aquela história. A empresa quebrou, mas o dono não. O dono continua viajando, tendo artigos de luxo. As redes sociais mostram muito isso. A gente vê aquela empresa que quebrou, mas você vê o dono viajando para o exterior, o dono com um carro de alto valor, o dono frequentando restaurantes de luxo, hotéis de luxo. E aí realmente a gente vê que há uma distorção e uma fraude explícita, né? Porque o dono precisa ser responsabilizado pelas dívidas contraídas pela empresa. Porque muitas vezes há uma confusão patrimonial também, né? O patrimônio da empresa se confunde com o patrimônio do dono. Então você também consegue aí demonstrar essa eventual fraude para que justamente o dono seja responsabilizado. E um processo como esse tem algum tempo máximo de duração? Porque a gente sabe de questões que como é que diz, que caducam, né? Às vezes condenações penais. Nesse caso do direito trabalhista, Vinícius, a pessoa pode ficar quanto tempo sem receber, ou pode ficar a vida inteira sem receber o que a empresa deve? Na verdade, funciona assim. O tempo de duração do processo não faz com que tenha uma prescrição, né? Que a gente chama perder o direito de receber. Não, isso não, certo? Então, um processo pode ir seguindo, demorar anos, e a pessoa não perde esse direito. Ele só perde esse direito depois de tentar localizar os bens, não encontrar nada, não achar nenhum valor, e tentar de todas as formas até que a execução passe a ser chamada de frustrada. Se a execução ficar frustrada e ela não tiver qualquer movimentação após 2 anos dessa decisão do juiz, né, o que pode acontecer, aí sim, é ser aplicada a prescrição intercorrente, que se chama, né? E aí sim o trabalhador pode ficar sem receber nada. Mas é só o advogado movimentar, pedir buscas, tentar localizar, que esse direito dificilmente vai ser perecido, vai perdê-lo. E como que fica a situação da correção do valor? A Justiça do Trabalho tem uma política própria de juros estabelecida em lei. Por uma decisão do Supremo houve uma alteração também de interpretação, né? Então corre juros e correção monetária sim, né? Durante todo o tempo. Então a dívida não fica congelada, não, ela vai correndo. É apenas uma situação excepcional que eu chamo a atenção, é quando tem uma recuperação judicial ou uma falência. Aí o cômputo de juros realmente há um congelamento parcial aí no cômputo dos juros. Então realmente há um prejuízo aí para quem recebe um processo que acabe parando na recuperação judicial ou na falência. Tem muitos ex-funcionários também, Vinícius, que acabam optando por acordos, né? Então abrem mão de uma parte do valor para receber alguma coisa da empresa.
Isso a lei permite, claro, o acordo já, o próprio nome já diz. E se a empresa não cumprir nem o acordo, como é que faz? Se ela não cumprir, é a execução, é a mesma forma, né? Se você é um acordo judicial, ele é um título executivo, é como se fosse um cheque, uma nota promissória, você pode executar ele direto, executar o valor e com a multa que foi estabelecida no acordo. Então, é a mesma forma, tenta-se primeiro determinar que ocorra o pagamento, se não ocorrer, tentar o bloqueio de conta, bloqueio de bens, etc. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, explicou muita situação para a gente aí desse meio trabalhista. Quero agradecer muito pela participação aqui com a gente no Estúdio CBN. Obrigado, Vinícius. Até quarta-feira que vem. Eu que agradeço. Muito obrigado, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes. Até quarta-feira. Grande abraço. Agora 3h27. Vamos seguir com reclamação agora, mas não trabalhista. A gente pediu no ar aqui com o Felipe Pereira na semana passada, né? E as pessoas mandaram